Continuamos então com a nossa história. O tempo passou e a situação do Brasil foi ficando cada vez mais complicada. Nova eleição presidencial levou Jânio Quadros à presidência da República do Brasil. Isso aconteceu pelos idos de 1960. Mas Jânio, depois de apenas 7 meses como presidente, renunciou. Em 1º de abril de 1960, uma junta militar assumiu o comando do país. Foi aí que o médium perdeu o apoio que havia recebido e que o havia livrado dos apuros com a justiça. O médium, apesar de mais discreto, continuava a fazer algumas das grandes cirurgias. Os jornais do país não estavam apartados dessa informação e, vez por outra, noticiavam os sucessos dos tratamentos empregados pelo médium. Entre as histórias de sucesso estava a do filho do cantor, que tinha ganhado grande popularidade no Brasil, que foi Roberto Carlos. Seu filho nasceu com um grave caso de glaucoma, uma doença que provoca lesão no nervo óptico e causa um comprometimento visual. Roberto Carlos, juntamente com sua esposa, levou o filho para a Europa em busca de um tratamento eficaz. Porém, os médicos europeus consideravam o caso daquele menino como incurável. Voltando ao Brasil, o cantor resolveu fretar um avião que os levou até a cidade de Conselheiro Lafayette e depois fizeram o restante do percurso até Congonhas de carro. Não existem muitos detalhes sobre a cirurgia dessa criança, mas a verdade é que depois de 5 dias ele voltou a enxergar. O cantor, então, iniciou uma grande amizade com o médium. O sucesso deste e de outras cirurgias, além da amizade entre ele e o rei Roberto, chamaram ainda mais a atenção do país para o médium. E agora, com a saída de JK do poder, Arigó não contava mais com a mesma proteção, e seus inimigos voltaram a fazer pressão sobre o caso. Mauro Godoy, que era assistente do prefeito de Congonhas, ficava angustiado com a perseguição sofrida pelo médium. Ele, que havia estudado medicina e psiquiatria pela Universidade do Rio de Janeiro, e continuava a exercer estas especialidades,
pela proximidade com o médium, teve maior oportunidade de observá-lo em ação do que os outros médicos que haviam se interessado ou estudado o caso. O Dr. Godoy, cuja clínica ficava a poucos passos de onde Arigó fazia os seus atendimentos, se esforçava muito para encontrar uma explicação científica para o caso do médium. E o visitava com grande frequência. Godoy sabia dos riscos que estava correndo, mas, como outros tantos médicos, tentava convencer a associação médica a estudar aquele homem, ao invés de persegui-lo. Ele argumentava que Arigó não representava risco às pessoas que o procuravam, uma vez que estas o buscavam justamente quando já não contavam com o auxílio da medicina, já estavam desenganados pelos médicos. O médico não aceitou os casos do médium com facilidade. Havia duvidado durante um bom tempo. Sua formação em psiquiatria o havia convencido de que o médium talvez utilizasse alguma espécie de hipnotismo ou algum tipo de sugestionamento parecido com isso. Entretanto, depois de 2 anos acompanhando o trabalho do médium, ele desistiu dessa hipótese. Isso porque ele constatou que o médium entrava em transe, mas não os pacientes. Eles não apresentavam a menor suspeita de terem sido hipnotizados ou sugestionados de alguma forma. À luz da ciência, a possibilidade de espíritos conduzirem aqueles trabalhos como era aceito pelos espíritas era inadmissível. Porém, o Dr. Godoy algumas vezes se sentiu tentado a aceitar essa possibilidade. 3 anos após o médium ter recebido do presidente JK o seu indulto, o presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, o Dr. Fernando Magre Veloso, lá em 29 de agosto de 1961, escreveu uma carta endereçada ao secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Mas isso é uma história para outra viagem. Por enquanto, vamos ficando por aqui com a nossa viagem e com a nossa história. Beijo do véio!